Filha é expulsa de casa pelo pai por estar grávida e encontra um amor inesperado, que transforma sua vida para sempre. Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar seu coração. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo. A chuva castigava a cidade, transformando as ruas em espelhos d'água. Dentro de uma casa modesta, repleta de móveis antigos e fotografias desbotadas, Lívia tremia, não pelo frio, mas pelo medo. Seu pai, Raul, a olhava com olhos duros carregados de julgamento. Você desonrou nossa família. A voz dele cortava como lâmina. Uma filha minha grávida e sem marido, nunca mais ponha os pés nesta casa. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que conhecia, tudo o que a fazia se sentir segura, estava sendo arrancado. Sua mãe, Irene, chorava baixinho num canto da sala, sem coragem de intervir. O coração da jovem se partiu. Ela segurou a barriga já levemente arredondada e respirou fundo. Pai, por favor. Sua voz vacilou. Eu não planejei isso, meu pai. Ele dizia que me amava e que logo viria pedir para o senhor permissão para namorar comigo. Eu acreditei e me entreguei. Mas aí engravidei e ele mudou comigo e foi embora para sua cidade natal. Esse bebê é minha vida agora. Então vá viver sua vida longe daqui. Raul apontou para a porta e sua sentença foi selada. Pai, por favor. A voz de Lívia tremeu, quase um sussurro, mas cheia de dor. Ela sentia o coração batendo tão forte no peito que parecia que ele iria explodir. Suas mãos estavam entrelaçadas, um gesto desesperado de súplica, enquanto seus olhos, brilhantes de lágrimas, imploravam pela compreensão de Raul, seu pai. Ele, no entanto, mantinha-se firme, de pé, com o rosto endurecido como pedra. Os olhos, normalmente calorosos, estavam frios, carregados de julgamento e decepção. O silêncio entre os dois era pesado, quase insuportável, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Eu não planejei isso, meu pai, juro que não. Lívia tentou mais uma vez, a voz falhando, mas ela reuniu força para continuar. Ele dizia que me amava, que logo viria pedir ao senhor permissão para namorar comigo. Eu acreditei nele, eu me entreguei porque pensei que seria para sempre. Raul permaneceu imóvel, mas Lívia viu a mandíbula dele se contrair, sinal de que estava tentando conter algo. Era raiva? Tristeza? Ela não sabia, mas isso a fez continuar, sua voz ganhando, um tom quase desesperado. Mas aí, ela engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Eu engravidei e tudo mudou. Ele começou a se afastar, a evitar conversar comigo. E antes que eu pudesse entender, ele foi embora, voltou para a cidade natal dele, sem dar explicações. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro, mas uma lágrima escorreu pelo rosto, caindo silenciosa. Levantou os olhos, esperando encontrar um traço de compaixão no olhar do pai. Mas ele ainda parecia inabalável como uma estátua de mármore. Esse bebê é minha vida agora, pai. Sua voz saiu firme dessa vez, embora ainda carregada de emoção. Ela pousou as mãos na barriga, um gesto protetor, como se estivesse abraçando a vida que crescia dentro dela. Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu vou lutar por ele, por nós. Só queria o apoio do Senhor. Raul respirou fundo, o som de sua expiração preenchendo o silêncio da sala. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente inquieto, mas seus olhos continuavam duros. Quando finalmente falou, sua voz era cortante, cada palavra como uma faca que cortava fundo no coração de Lívia. Então vá viver sua vida longe daqui, disse ele, o tom firme e irremediável. Ele apontou para a porta da casa, seu gesto finalizando a sentença que acabara de proferir. Lívia sentiu o mundo desabar. O que restava de esperança se despedaçou naquele momento. Ela queria implorar, queria argumentar, mas sabia que não adiantaria. O pai já havia tomado sua decisão, e nada do que ela dissesse mudaria isso. Por alguns instantes ela ficou ali, parada, tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. As lágrimas escorriam livremente agora, mas ela não tentou escondê-las. Finalmente, Lívia ergueu o queixo, sua expressão marcada pela dor, mas também pela determinação. Sem dizer mais nada, Lívia pegou uma pequena mala com o essencial
Virou-se e caminhou em direção à porta, sentindo o olhar do pai queimando suas costas como se fosse um peso impossível de carregar. Quando cruzou o batente, parou por um momento, olhando para trás pela última vez. Ele não a seguiu, não desviou o olhar, não se moveu. Era o fim. Com lágrimas nos olhos, saiu sob a tempestade impiedosa. Ela pousou as mãos na barriga e sussurrou para si mesma, mais para o bebê do que para qualquer outro: "A gente vai ficar bem, eu prometo." E assim, mesmo com o coração partido, Lívia deu seu primeiro passo para fora daquele lar e para dentro de uma nova vida. Cada gota de chuva parecia um golpe, um lembrete de que estava sozinha. Ela caminhou sem rumo, a respiração entrecortada pelo desespero. Não tinha para onde ir, nenhum amigo, nenhum parente que pudesse acolhê-la. Seu único consolo era o bebê que crescia dentro dela. Depois de horas vagando, encontrou abrigo em um velho ponto de ônibus. Encharcada, sentou-se e abraçou os joelhos. Foi então que ouviu uma voz suave: "Moça, você está bem?" Levantou os olhos e viu uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil. A mulher segurava um guarda-chuva florido e trazia um sorriso acolhedor no rosto. "Meu nome é Estela", disse a desconhecida. "Venha comigo. Você precisa de um lugar quente para passar a noite." Lívia hesitou. Confiar em estranhos era perigoso. Mas naquele momento ela não tinha escolha. Aceitou a mão estendida e seguiu a senhora pela rua, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Lívia seguiu Dona Estela pelas ruas molhadas, sentindo o coração acelerar a cada passo. A idosa a levou até uma casa simples, mas acolhedora, onde o cheiro de chá quente e bolo recém-saído do forno a envolveu como um abraço. "Sente-se, querida", disse Dona Estela, puxando uma cadeira para a jovem. "Você parece exausta." Lívia assentiu, sem forças para recusar. Enquanto bebia o chá, sentiu o calor retornando ao corpo. Olhou ao redor, admirando os móveis antigos, os quadros na parede e a lareira que estalava suavemente. "Você mora sozinha?" perguntou com cautela. A idosa sorriu com doçura. "Meu marido faleceu há alguns anos e meus filhos moram longe. Mas sempre acreditei que a casa vazia tem espaço para quem precisa." Lívia sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de gratidão. Depois de ser expulsa pelo próprio pai, encontrar um gesto de bondade parecia um milagre. Nos dias seguintes, Dona Estela ajudou Lívia a se recuperar. Comprou roupas secas, preparou refeições nutritivas e, o mais importante, ofereceu companhia e conselhos. Aos poucos, a jovem começou a sentir esperança, renascer. "Você tem algum plano para o futuro?" perguntou a senhora certa noite. Lívia suspirou, acariciando a barriga. "Quero dar ao meu filho uma vida melhor, mas não sei por onde começar." Dona Estela sorriu, segurando suas mãos com carinho. "Eu conheço alguém que pode te ajudar. Um antigo amigo da família. Ele é um empresário que tem um bom coração." Lívia arregalou os olhos. Seria esse o primeiro passo para reconstruir sua vida? Mal sabia ela que o destino estava prestes a lhe trazer algo ainda mais inesperado. No dia seguinte, Dona Estela levou Lívia até um café aconchegante no centro da cidade. O lugar exalava o aroma de café fresco e pão recém-assado. Era ali que encontrariam o tal amigo da família. Lívia estava nervosa, apertando as mãos no colo. "Ele já deve estar chegando", disse a senhora, olhando para a porta. Poucos minutos depois, um homem alto e elegante entrou no café. Vestia uma roupa discreta, mas carregava uma presença marcante. Seus olhos castanhos transmitiam gentileza misturada com uma seriedade quase intimidadora. "Este é Benjamin Duarte", apresentou Dona Estela com um sorriso. "Um empresário de muito coração." Benjamin estendeu a mão para Lívia, que hesitou antes de apertá-la. Seu olhar parecia atravessá-la, como se enxergasse além das aparências. "Dona Estela me falou sobre você", disse ele, com voz firme, mas acolhedora. "Quero ajudar se me permitir." Lívia sentiu a esperança inflar seu peito, mas ao mesmo tempo, uma dúvida lhe atravessou a mente. Por que um homem como ele,
estaria disposto a ajudar uma desconhecida. Eu agradeço muito, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Mas não sei exatamente como pode me ajudar. Benjamin sorriu de leve e apontou para um dos garçons. Você já trabalhou antes? Está disposta a aprender? Lívia assentiu sem hesitar. Então considere-se empregada. Ela piscou, surpresa. A vida lhe deu tantos golpes que algo tão simples quanto uma oportunidade parecia inacreditável. Dona Estela sorriu ao ver a expressão emocionada da jovem. Apenas faça o seu melhor, Lívia, disse Benjamin, e o resto se ajeita com o tempo. Mal sabia ela que aquele emprego seria apenas o começo de uma grande transformação. Nos primeiros dias de trabalho no café, Lívia se esforçou ao máximo. Ajudava na limpeza, aprendia a servir os clientes e ouvia atentamente as instruções dos funcionários mais experientes. Benjamin observava seu desempenho à distância, sempre discreto, mas atento. A cada dia, Lívia ganhava mais confiança. Seu sorriso, antes apagado, começava a brilhar novamente. Um dia, enquanto organizava as mesas, Benjamin se aproximou. Como tem se sentido? Perguntou ele, cruzando os braços. Melhor do que imaginei, respondeu Lívia, sincera. Sinto que finalmente estou encontrando um rumo, ele assentiu satisfeito. Fico feliz. Mas me diga, Lívia, quais são seus sonhos? A pergunta a pegou de surpresa. Havia tanto tempo que não pensava em si mesma além da sobrevivência diária. Olhou para as próprias mãos antes de responder. Quero estudar, dar uma vida melhor para o meu filho. Não quero depender de ninguém para conseguir isso. Benjamin sorriu como se já esperasse aquela resposta. Então vamos trabalhar nisso, disse ele. Tenho contatos que podem ajudá-la a conseguir uma bolsa de estudos. Você aceitaria? Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. A generosidade dele era quase inacreditável. Mas mais do que isso, ele via nela um potencial que ninguém nunca tinha enxergado. Sim, disse ela determinada. Eu aceito. E assim, sem que soubesse, seu destino tomava mais um rumo inesperado. Nos dias que se seguiram, Lívia se dedicou ao trabalho, no café com ainda mais empenho. Mas agora havia algo diferente nela. Esperança. Sabia que a oportunidade oferecida por Benjamin poderia mudar sua vida e a de seu filho para sempre. Uma tarde, enquanto servia um cliente, Benjamin a chamou para uma conversa reservada. Consegui. Uma entrevista para você em uma escola técnica, disse ele, entregando um papel com o endereço. Eles têm um programa para mãe solo. Se você se sair bem, poderá estudar e ainda receber uma ajuda financeira. Lívia sentiu o coração acelerar. Isso é incrível. Mas e meu trabalho aqui? Perguntou, temendo perder a única fonte de renda que tinha. Benjamin sorriu. Vamos dar um jeito. Você poderá trabalhar meio período até se estabilizar. O importante é que você tenha um futuro. As palavras dele tocaram fundo. Ninguém jamais acreditara tanto nela quanto aquele homem. Pela primeira vez em anos, Lívia se permitiu sonhar. No dia da entrevista, ela vestiu a melhor roupa que tinha, respirou fundo e entrou na escola técnica. Foi recebida por uma diretora simpática, que logo a conduziu para a avaliação. O nervosismo quase a paralisou, mas Lívia se lembrou de tudo pelo que já passara. Fechou os olhos por um instante e se concentrou. Quando terminou a prova, sentiu-se aliviada. Dias depois recebeu a notícia. Foi aceita. Com lágrimas nos olhos, correu para contar a Benjamin e a Dona Estela. Era o começo de uma nova jornada. Uma jornada que, pouco a pouco, a levaria a um futuro que jamais imaginara. A rotina de Lívia mudou completamente. Dividia-se entre o trabalho no café e as aulas na escola técnica. Cada dia era uma batalha contra o cansaço, mas a determinação a mantinha firme. Dona Estela continuava a apoiá-la, preparando refeições nutritivas e garantindo que ela tivesse um lar acolhedor para descansar. Benjamin, sempre atento, acompanhava sua evolução. Uma noite, quando Lívia terminou o expediente, ele a chamou para conversar. Como está se saindo na escola? Perguntou enquanto entregava a ela um café quente. É difícil, mas estou aprendendo muito, respondeu com um sorriso cansado. Às vezes me pergunto se vou conseguir. Benjamin inclinou a cabeça, observando-a com seriedade.
Você já superou desafios muito maiores, Lívia. Acredite em si mesma. As palavras dele a confortaram mais do que imaginava. Ela nunca teve alguém que a incentivasse daquela maneira. Os meses passaram e Lívia começou a se destacar no curso. Sua inteligência e dedicação chamaram a atenção dos professores, que logo lhe ofereceram uma oportunidade de estágio em uma empresa local. Era um pequeno passo, mas para ela significava um mundo de possibilidades. No entanto, os desafios continuavam. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, sentiu uma tontura forte. O corpo exausto pedia descanso, mas ela sabia que desistir não era uma opção. Foi quando recebeu uma mensagem de Benjamin. Amanhã, depois do trabalho, quero te mostrar algo. Confie em mim. Curiosa e um pouco apreensiva, Lívia aceitou. Mal sabia ela que aquele encontro mudaria o rumo de sua vida para sempre. No dia seguinte, após o expediente no café, Lívia encontrou Benjamin na saída. Ele a esperava ao lado de um carro elegante, encostado na porta com um sorriso discreto. Pronta para a surpresa? Perguntou ele, abrindo a porta para ela. Entrar. Lívia assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Durante o trajeto, Benjamin manteve o silêncio, apenas observando-a pelo retrovisor de tempos em tempos. Após alguns minutos, chegaram a um edifício moderno no centro da cidade. O porteiro os cumprimentou respeitosamente e Benjamin guiou Lívia até um andar alto, onde uma vista deslumbrante se abria diante deles. No meio do salão sofisticado havia uma grande mesa de reuniões. "O que é este lugar?" perguntou. Lívia confusa. Benjamin sorriu e puxou uma cadeira para ela sentar. "Esta é a sede da minha empresa", revelou ele. "E esta reunião é sobre seu futuro." Lívia arregalou os olhos. "Meu futuro? Como assim?" Ele então explicou que vinha acompanhando seu progresso e que sua determinação e inteligência haviam lhe chamado a atenção. Benjamin não era apenas um empresário generoso, mas também um visionário. Ele queria oferecer a ela um estágio dentro da sua própria empresa, em um setor administrativo, onde poderia aplicar tudo o que vinha aprendendo. Mas, por quê? Lívia sussurrou, ainda em choque. Benjamin segurou suas mãos suavemente. "Porque vejo algo especial em você, Lívia. Vejo uma mulher forte, capaz, que só precisa da oportunidade certa para brilhar." Lágrimas brotaram nos olhos dela. Pela primeira vez na vida, sentiu que alguém acreditava nela incondicionalmente. Eu aceito", respondeu com a voz embargada. Benjamin sorriu satisfeito. "Então, bem-vinda ao começo de uma nova era em sua vida." Lívia não sabia, mas aquela decisão não apenas mudaria seu destino profissional, como também abriria portas. Os dias seguintes foram intensos para Lívia. Seu estágio na empresa de Benjamin começou com desafios, mas ela se dedicou como nunca. Observava, aprendia e absorvia cada detalhe do novo mundo que se abria diante dela. Benjamin fazia questão de acompanhá-la de perto. Sempre que podia, tirava um tempo para perguntar sobre suas dificuldades e incentivá-la a seguir em frente. Aos poucos, a formalidade entre eles foi dando lugar a uma cumplicidade genuína. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Benjamin a chamou para jantar. "Você merece uma pausa", disse ele com um sorriso gentil. Lívia hesitou. Nunca havia saído para jantar com um homem como ele, mas ao olhar nos olhos de Benjamin, sentiu que podia confiar. O restaurante escolhido era elegante, mas acolhedor. Entre conversas sobre a infância e os sonhos do futuro, Lívia percebeu algo novo. Sentia-se à vontade ao lado dele. Pela primeira vez, alguém a fazia rir sem que precisasse esconder suas dores. Em um momento de silêncio, Benjamin segurou sua mão sobre a mesa. "Eu admiro muito você, Lívia", disse ele, sua voz mais suave do que nunca. "Sua força, sua garra, é algo raro." Lívia sentiu o coração acelerar. Não sabia como responder. Havia muito tempo que não pensava em romance, mas ali, naquele instante, sentiu que algo diferente nascia entre eles. Desviou o olhar, tentando encontrar palavras, mas Benjamin apenas sorriu e disse: "Não precisa dizer nada, só queria que soubesse."
Naquela noite, ao voltar para casa, Lívia deitou-se com um sorriso involuntário. A vida a havia machucado tanto, mas talvez estivesse finalmente lhe dando uma nova chance de ser feliz. Nos dias seguintes, Lívia tentou ignorar os sentimentos que começavam a florescer dentro dela. Dedicou-se ainda mais ao trabalho e aos estudos, mas inevitavelmente seus pensamentos voltavam para Benjamin. O jeito como ele a olhava, seu cuidado constante, a forma como parecia enxergar além de suas dores. Certa tarde, enquanto revisava relatórios na empresa, sentiu o coração disparar ao ver Benjamin se aproximando. "Preciso da sua ajuda com um projeto especial", disse ele, sentando-se ao lado dela. "Quero que me acompanhe a um evento beneficente neste fim de semana." Lívia hesitou. Não fazia parte de sua rotina estar em eventos sofisticados, mas Benjamin logo percebeu sua hesitação e sorriu. "Você só precisa ser você mesma, e eu estarei ao seu lado o tempo todo." Aquelas palavras fizeram seu coração se aquecer. Com um suspiro profundo, ela assentiu. No dia do evento, Lívia se viu diante do espelho usando um vestido simples, mas elegante, que Dona Estela insistira para que experimentasse. Quando Benjamin veio buscá-la, seu olhar disse tudo. "Você está maravilhosa", disse ele, oferecendo seu braço. Durante a noite, Lívia percebeu que não era apenas mais um evento. Benjamin a apresentava para pessoas importantes, demonstrando que acreditava nela e no seu potencial. Em certo momento, ao se afastar para respirar, ouviu duas mulheres cochichando. "Quem é ela? Nunca ouvi falar. Parece fora do lugar." O comentário foi como uma lâmina em seu coração. Por um instante, sentiu-se de volta ao passado, sendo julgada e diminuída. Pensou em ir embora, mas antes que pudesse reagir, sentiu uma mão firme segurar a sua. Era Benjamin. "Não ligue para isso", murmurou ele, olhando-a com intensidade. "Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um." As palavras dele dissiparam sua insegurança. Naquele momento, Lívia percebeu que talvez o amor estivesse mais próximo do que imaginava. Após o evento beneficente, algo dentro de Lívia mudou. Pela primeira vez em anos, ela permitiu-se sentir. Ainda que tentasse ignorar, a presença de Benjamin fazia seu coração bater mais rápido, mas, junto com esse sentimento, vinha o medo. Medo de se entregar e, mais uma vez, acabar machucada. Benjamin, por outro lado, parecia certo do que queria. Continuava atento a cada detalhe, sempre encontrando uma forma de demonstrar seu carinho sem pressioná-la. Uma noite, enquanto a levava para casa, quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. "Você ainda tem medo de confiar em alguém?" Sua voz era suave, mas firme. Lívia hesitou, olhou para ele e suspirou. "Tenho. Já me machuquei demais. Benjamin, eu não sei se conseguiria passar por isso de novo." Ele estacionou o carro em frente à casa dela, mas não desligou o motor. Virou-se para encará-la, sua expressão carregada de ternura. "Eu não estou aqui para te machucar, Lívia, nem para te apressar. Só quero que saiba que você merece ser feliz, e eu estou disposto a esperar o tempo que for preciso." As palavras dele a desarmaram. Havia sinceridade em cada uma delas, algo que ela nunca sentira com outro homem. Mas ainda, assim, o medo era maior. Nos dias seguintes, ela refletiu sobre tudo. Conversou com Dona Estela, que apenas sorriu e disse: "Minha querida, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. Não deixe o passado impedir seu futuro." E então, naquela noite chuvosa, enquanto olhava pela janela do pequeno apartamento, Lívia tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem. "Podemos conversar?" Enviou para Benjamin. A resposta veio quase imediatamente. "Sempre." O coração dela acelerou. Sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Lívia passou a mão sobre o ventre quase instintivamente, sentindo o leve volume que começava a se formar. Nos últimos meses, tentara se manter ocupada para não pensar tanto em sua gravidez, mas agora, diante da possibilidade de um novo amor e de um futuro diferente, a realidade se impunha. Benjamin chegou pouco depois da mensagem e encontrou-a sentada, no sofá, os olhos fixos na janela, perdida em pensamentos.
Você parecia preocupada na mensagem, disse ele sentando-se ao lado dela. O que aconteceu? Lívia respirou fundo. Ainda tinha medo de falar sobre aquilo, de ser julgada ou pior, de ser rejeitada. Benjamin, há algo que preciso que saiba. Começou hesitante. Eu estou grávida. O silêncio se instalou entre eles por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lívia baixou os olhos, temendo a reação dele, mas, para sua surpresa, Benjamin não demonstrou choque ou hesitação. Em vez disso, estendeu a mão e cobriu a dela com gentileza. Eu já imaginava, disse ele com um sorriso leve. Você anda exausta. Às vezes leva a mão à barriga sem perceber. Eu só estava esperando que se sentisse confortável para me contar. Lívia piscou surpresa. Você sabia? Eu suspeitava. E isso não muda nada, Lívia. Pelo contrário, só me faz admirar ainda mais sua força. As palavras dele a desarmaram completamente. Pela primeira vez, não sentia medo ao falar sobre sua gravidez. Pela primeira vez, alguém não via aquilo como um problema ou uma limitação. Não sei o que dizer, murmurou emocionada. Benjamin sorriu e apertou levemente sua mão. Então não diga nada. Apenas saiba que você não está sozinha. Lívia sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez eram de alívio, de esperança. Talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma nova chance de ser feliz. Os dias que se seguiram trouxeram uma sensação nova para Lívia: segurança. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava lutando sozinha. Benjamin continuava presente, respeitando seu espaço, mas deixando claro que ela podia contar com ele para tudo. Certa tarde, ao sair do trabalho, Benjamin a convidou para um passeio. Sem revelar o destino, dirigiu até um bairro tranquilo e parou diante de uma casa aconchegante, rodeada por um pequeno jardim. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Lívia confusa. Benjamin sorriu e abriu a porta para ela. Quero te mostrar algo. Dentro, o ambiente era acolhedor, com móveis simples, mas elegantes. Lívia caminhou pelos cômodos, sentindo uma estranha familiaridade no lugar. Quando voltou para a sala, encontrou Benjamin parado junto à janela, observando-a com um olhar significativo. Eu comprei esta casa há alguns anos, mas nunca encontrei um motivo real para torná-la um lar. Começou ele. Até agora. Lívia sentiu um nó na garganta. Benjamin, o que você está dizendo? Ele se aproximou segurando suas mãos com ternura. Sei que sua vida tem sido cheia de incertezas e que você tem medo de se machucar novamente. Mas quero que saiba que não precisa mais enfrentar tudo sozinha. Eu quero estar ao seu lado, Lívia. Quero ser parte da sua história e da história do seu filho. Lívia sentiu as lágrimas se acumularem. Nunca imaginou ouvir algo assim. Tudo. Dentro dela gritava para ter cautela, mas ao mesmo tempo, seu coração batia descompassado como se estivesse diante de uma verdade inevitável. Tentou falar, mas sua voz falhou. Benjamin sorriu e secou uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Não precisa decidir nada agora. Só queria que soubesse o quanto você é importante para mim. Naquele momento, Lívia percebeu que talvez, apenas talvez, o amor estivesse lhe dando uma nova chance, e pela primeira vez, ela pensou em aceitá-la. Capítulo 13. Enfrentando o passado. Nos dias seguintes, Lívia não conseguia parar de pensar nas palavras de Benjamin. Ele lhe oferecia algo que parecia impossível há poucos meses: estabilidade, carinho, um lar. Mas junto com a esperança, vieram os medos. Seria certo aceitar essa chance? E se tudo desmoronasse novamente? Enquanto refletia, uma ligação inesperada a tirou de seus pensamentos. O número na tela era familiar, mas indesejado. Seu pai. O coração de Lívia disparou. Desde o dia em que foi expulsa de casa, não teve mais contato com ele. Com hesitação, atendeu. Alô? Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Lívia. A voz do outro lado estava mais calma, mas ainda carregava o mesmo tom rígido de sempre. Precisamos conversar. Ela sentiu a respiração falhar. Por que, depois de tanto tempo, ele decidiu procurá-la? Hesitou, mas algo dentro dela queria
Respostas. Horas depois, Lívia se encontrou com ele em um café discreto. Ao vê-lo, sentiu um misto de mágoa e nostalgia. Ele parecia mais cansado, os cabelos mais grisalhos, mas o olhar ainda carregava a mesma severidade. Não pensei que atenderia minha ligação, disse ele, mexendo nervosamente na xícara. A de café. Também não pensei que um dia me ligaria, retrucou ela, mantendo-se firme. Ele suspirou, parecendo incomodado. Eu errei com você, Lívia. Sei disso. Não devia ter te colocado para fora, mas eu era orgulhoso demais para admitir. E agora eu queria consertar as coisas. Lívia sentiu um aperto no peito. Durante tanto tempo desejou ouvir aquelas palavras, mas agora que as ouvia, percebia que não sabia como reagir. Você me deixou sozinha quando eu mais precisava. E agora quer simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu? Sua voz estava carregada de emoção. Não espero que me perdoe de imediato. Seu pai respondeu com um olhar sincero. Só quero uma chance de estar presente na sua vida. E na vida do meu neto. Lívia olhou para ele tentando decifrar se havia verdade em suas palavras. Seria possível reconstruir essa relação depois de tudo? Ou algumas feridas nunca cicatrizavam por completo? Olhando para sua barriga, ela percebeu que não era mais apenas sobre ela. Tinha uma nova vida para cuidar e decisões importantes a tomar. E pela primeira vez, sentiu que tinha o poder de escolher seu próprio destino. Os dias seguintes foram de confusão para Lívia. O encontro com seu pai abriu feridas antigas, mas também plantou uma semente de dúvida. Poderia ele realmente ter mudado? Ele merecia uma segunda chance? Conversando com Benjamin sobre isso, ela percebeu que não precisava tomar essa decisão sozinha. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, disse ele, segurando sua mão com carinho. Significa libertar-se do peso que isso ainda tem sobre você. As palavras dele a acompanharam nos dias seguintes, até que decidiu marcar um novo encontro com seu pai. Dessa vez, queria respostas. Eles se encontraram novamente no mesmo café. Seu pai parecia mais nervoso do que antes, como se temesse que ela não aparecesse. Obrigado por vir, disse ele, visivelmente emocionado. Lívia respirou fundo. Eu preciso entender. Por que agora? Depois de tanto tempo, por que você quer fazer parte da minha vida de novo? O homem suspirou, passando as mãos pelo rosto, como se buscasse coragem para responder. Depois que eu te coloquei para fora de casa, eu me fechei para o mundo e me agarrei a crenças rígidas, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas no fim só te afastei, deixei você grávida e sozinha correndo perigo. Percebi o tamanho do meu erro. Só espero que não seja tarde demais para tentar consertar as coisas. As palavras dele atingiram Lívia como um choque. Pela primeira vez ela viu não apenas o homem severo que a expulsou de casa, mas um pai quebrado e arrependido. Eu não sei se estou pronta para perdoar, admitiu ela, sentindo um nó na garganta. Mas talvez eu possa tentar. Os olhos do pai se encheram de lágrimas e ele apenas assentiu. Isso já significa muito para mim. Lívia saiu do café sentindo-se mais leve. Não sabia exatamente como aquele reencontro mudaria sua vida, mas sabia que estava dando o primeiro passo para deixar o passado para trás. E enquanto caminhava pelas ruas iluminadas pelo fim da tarde, sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Sorriu colocando as mãos sobre a barriga. Talvez fosse um sinal de que estava no caminho certo. Lívia passou a noite em claro, revivendo cada palavra dita pelo pai. Nunca imaginou que um dia o veria tão vulnerável, tão diferente do homem, rígido que a expulsou de casa. O perdão era um caminho longo, mas agora ela se permitia dar o primeiro passo. Na manhã seguinte, Benjamin apareceu em sua porta com um sorriso caloroso e uma sacola de café da manhã. Bom dia, futura mamãe, brincou ele, entregando-lhe um copo de suco. Lívia sorriu, aceitando o presente. A forma como ele a tratava, sempre tão atencioso e cuidadoso, a fazia sentir algo novo. Um sentimento que tentava reprimir, mas que crescia a cada dia. Enquanto comiam juntos, Benjamin olhou para ela de maneira séria. Você parece mais leve hoje. Algo mudou? Ela hesitou por um momento, mas depois assentiu. Meu pai quer fazer parte da minha vida de novo. Não sei se estou pronta para isso, mas percebi que segurar essa mágoa só me machuca mais.
Benjamin segurou sua mão e sorriu. Isso mostra o quão forte você é, Lívia. O perdão não é para os outros, é para nós mesmos. Ela sentiu o coração acelerar com o toque dele. Por tanto tempo se protegeu, com medo de sofrer novamente, mas Benjamin estava ali, pacientemente mostrando que nem todo amor machuca. Então, quase sem pensar, Lívia colocou a mão sobre a barriga e depois cobriu a mão dele com a sua. Ele se mexeu ontem pela primeira vez, disse, emocionada. Os olhos de Benjamin brilharam e ele moveu a mão levemente, como se tentasse sentir. Esse bebê tem sorte de ter uma mãe tão incrível, murmurou, olhando nos olhos dela. Lívia percebeu que aquele momento era um ponto de virada. O amor não era apenas uma promessa distante, mas algo real, palpável, que estava acontecendo bem diante dela. Os dias seguintes foram de sentimentos conflitantes para Lívia. A presença constante de Benjamin a fazia sentir-se protegida, mas também a assustava. Amar novamente significava se expor, correr o risco de ser machucada de novo. Ela já perdera tanto. Poderia suportar outra decepção? Enquanto refletia sobre isso, recebeu uma mensagem de seu pai convidando-a para jantar. A hesitação veio imediatamente, mas lembrando-se de sua promessa de tentar reconstruir a relação, aceitou. No restaurante, ele já a esperava com um olhar nervoso. Assim que Lívia sentou-se, ele respirou fundo antes de falar. Fiquei pensando no que você disse sobre não estar pronta para perdoar, e eu entendo. Sei que ainda preciso provar que mudei. Lívia apertou os lábios, ouvindo-o atentamente. Eu não posso apagar o passado, ele continuou, mas quero ser alguém presente para você e para o meu neto. Se você me permitir, claro. O coração de Lívia apertou. Ainda era difícil confiar, mas pela primeira vez via o esforço genuíno do pai. Talvez fosse possível construir algo novo a partir dos escombros do passado. Ao voltar para casa, encontrou Benjamin à sua porta, segurando um pequeno embrulho. Passei na loja de bebês e vi isso. Não resisti, disse ele sorrindo ao entregar o pacote. Lívia abriu e encontrou um par de sapatinhos de tricô azuis. Seu coração aqueceu instantaneamente. Benjamin, eu não sei o que dizer, murmurou sentindo os olhos marejarem. Não precisa dizer nada, ele respondeu suavemente. Só quero que saiba que estou aqui. Sempre. Lívia respirou fundo. Benjamin estava abrindo portas que ela passara a vida inteira trancando. E naquele momento, ela percebeu que talvez não fosse tão errado atravessar uma delas. Nos dias seguintes, Lívia notou que sua resistência começava a ceder. Benjamin estava sempre presente, não de maneira invasiva, mas com uma paciência e um carinho que a faziam sentir-se segura. Ainda assim, uma voz em sua cabeça insistia em lembrá-la do passado, das decepções, dos medos. Certa noite, enquanto preparava um chá, sentiu um leve desconforto na barriga. Assustada, levou as mãos ao ventre e respirou fundo. O bebê parecia mais inquieto do que o normal. Lembrou-se do quanto vinha se desgastando emocionalmente e decidiu que precisava se permitir um pouco de paz. No dia seguinte, Benjamin a surpreendeu com um convite inesperado. Vem comigo hoje? Quero te mostrar um lugar, disse ele com um brilho no olhar. Lívia hesitou por um momento, mas algo dentro dela a encorajou a aceitar. Ele a levou até um campo aberto nos arredores da cidade, onde o pôr do sol tingia o céu com tons dourados e alaranjados. Era um lugar tranquilo, quase mágico. Quando eu era criança, minha mãe me trazia aqui sempre que eu estava passando por algo difícil, Benjamin disse, olhando para o horizonte. Ela dizia que o sol se põe para nos lembrar que todo dia ruim chega ao fim e que um novo dia sempre nasce com esperança. Lívia absorveu aquelas palavras e se permitiu fechar os olhos por um instante, sentindo a brisa suave em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente em paz. Você merece ser feliz, Lívia. Benjamin continuou, voltando-se para ela. E merece alguém que te ame sem medo. O coração dela acelerou. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar intenso de Benjamin sobre si. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas dessa vez ela não quis. E quando os lábios dele tocaram os seus,
Lívia percebeu que pela primeira vez estava permitindo-se sentir sem medo. Lívia sentiu o mundo ao seu redor parar. O vento suave acariciava seu rosto, misturando-se com o calor dos lábios de Benjamin. Era como se naquele instante todas as mágoas, os medos e as incertezas fossem dissolvidos pelo toque dele. O campo aberto parecia refletir a liberdade que agora florescia em seu coração, como se a natureza estivesse celebrando aquele momento junto com eles. Quando o beijo terminou, Benjamin manteve a testa encostada na dela, seus olhos ainda fixos nos dela. Havia algo ali, uma promessa não dita, mas clara como o céu que começava a se tingir de estrelas. Eu sei que o mundo te machucou, Lívia, mas eu quero ser aquele que te ajuda a reconstruí-lo. Não por obrigação, mas porque te amo. A voz dele tremia, carregada de sinceridade. Desde o momento em que te conheci, vi em você a força e a beleza que ninguém soube valorizar. Lívia sentiu lágrimas escorrerem, mas não eram de tristeza. Era como se, depois de tanto tempo, finalmente estivesse tirando um peso de seus ombros. Pela primeira vez ela não estava lutando sozinha. Benjamin, você apareceu na minha vida quando eu achava que tudo estava perdido, respondeu, a voz embargada, mas firme. Você viu em mim o que eu mesma tinha esquecido. Eu também. Te amo e quero de verdade acreditar que podemos construir algo juntos. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Como se fosse um sinal, ele segurou suas mãos e a puxou para o centro do campo. Dança comigo? Perguntou o brincalhão enquanto a brisa da noite começava a soprar. Mas não tem música, Lívia respondeu, rindo entre as lágrimas. Não precisamos de música, basta o som do nosso coração. Eles começaram a se mover lentamente, um passo tímido seguido por outro. O campo ao redor parecia vibrar com a energia deles. As estrelas acima cintilavam e o mundo inteiro desaparecia, enquanto eles giravam sob o céu infinito. Era como se o universo estivesse dando sua bênção. Depois de algum tempo, eles se sentaram na grama macia. Benjamin tirou algo do bolso, um pequeno envelope. O que é isso? Perguntou ela curiosa. Uma nova chance, respondeu. Ele entregando-lhe o envelope. Dentro havia um contrato simples, mas carregado de significado. Ele tinha comprado uma pequena casa nos arredores da cidade, longe de tudo o que a magoava. Eu quero que você e o bebê tenham um lar, um lugar seguro, onde possamos começar de novo. Lívia segurou o papel nas mãos, incapaz de conter as lágrimas. Tudo o que ela sempre quis estava ali, na frente dela. Não só a casa, mas alguém que a via como ela realmente era, que acreditava nela e estava disposto a construir uma nova vida ao seu lado. Benjamin, isso é mais do que eu poderia sonhar. Murmurou abraçando-o com força. Ele acariciou seus cabelos, a segurança e o amor dele, envolvendo-a como um cobertor quente em uma noite fria. Não é um sonho, Lívia. É o nosso futuro. E enquanto a noite avançava, com o céu salpicado de estrelas e o som suave do vento ao redor, Lívia soube que sua jornada finalmente tinha encontrado um destino. Não era apenas o amor que havia encontrado em Benjamin, mas também a coragem de se permitir ser feliz novamente. E naquele campo, aberto sob o céu infinito, o passado foi deixado para trás, e o futuro começou a ser escrito um passo de cada vez. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.